Hoje eu, Ana Júlia Mello e Isadora Patrocínio vamos falar sobre a Guerra Fria, da coexistência pacífica, as tensões cubanas. Esse é o nosso trabalho do quarto bimestre. Eu vou começar falando sobre a introdução para vocês. Tá. Primeiro, esse momento de coexistência pacífica, ele apareceu após as tensões na ilha de Cuba, após, então, a Guerra dos Mísseis que teve lá em Cuba. Então, a partir desse momento, teve, então, o início, a coeficiência pacífica. E o que a coexistência pacífica gerou? Ela diminuiu a tensão entre os governos, entre as superpotências, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além do mais, essa pacificidade entre os dois países possibilitou, então, a diminuição dos gastos militares, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Mas isso colocou principalmente a União Soviética na competição econômica contra os países capitalistas. Além de tudo isso, a gente tem que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a reconhecer o poder bélico, o poder econômico, o poder político de um país e do outro. Tipo, os Estados Unidos começou a reconhecer da União Soviética e a União Soviética começou a reconhecer dos Estados Unidos. Além disso, vale ressaltar, então, que aconteceu uma recuperação europeia, o que possibilitou, principalmente para os ingleses e para os franceses, que eles assumissem as posições discordantes dos Estados Unidos na condução da política mundial. Então, essa foi a minha parte. Agora eu passo a palavra para as meninas. Espero que vocês tenham entendido. E agora, gente, eu e a Isa, a gente vai falar para vocês sobre Cuba e a crise dos mísseis. O João fez uma introdução para vocês sobre a coexistência pacífica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu vou fazer algumas perguntas para a Isa em relação a esse assunto e ela vai responder para vocês. Então vamos para a primeira pergunta. Qual a relação entre a invasão da Baía dos Porcos com a crise dos mísseis? Configuraram-se tensões no desembarque de forças militares aliadas dos Estados Unidos em Cuba. Esse episódio ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. O que a União Soviética fornecia para Cuba como apoio? Ela oferecia apoio militar, técnico, econômico e diplomático. É correto afirmar que, durante a chamada Guerra Fria, um dos momentos mais tensos entre Estados Unidos da América e União Soviética foi? A União Soviética ela se aliou formalmente a Cuba em 1961. Ela instalou mísseis no território cubano e esses mísseis eram capazes de atingir a capital dos Estados Unidos, Washington, em apenas 13 minutos. Esses mísseis foram descobertos por aviões espiões americanos em outubro de 1962, desencadeando o que ficou conhecido como Crise dos Mísseis. O episódio conhecido como a Crise dos Mísseis, de 1962, que pôs em grande risco a paz mundial, resultou da... A crise dos mísseis teve como estopim a descoberta de bases de lançamento de mísseis em território cubano, que foram instalados pela União Soviética. Um dos objetivos que Cuba tinha em vista ao aceitar essa instalação era que não existisse nenhuma outra tentativa de invasão da ilha, como a que ocorreu em 1961, que ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos. Agora, quinta e última pergunta. As superpotências firmaram um acordo. Que acordo era esse? Nikita, o dirigente soviético, renunciaria à pretensão de ter bases para o lançamento de mísseis, retirando o que já havia sido montado no território cubano. E, em troca, Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, assumiria o compromisso público de não mais invadir Cuba e retirar os mísseis norte-americanos atômicos instalados na Turquia. E é isso, gente. Essas eram as perguntas referentes ao nosso trabalho, que é a coexistência pacífica e a crise dos mísseis. E é isso. Um beijo.